Fala moçada, vamos lá que hoje agora a gente vai ver sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. A aula de hoje a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, uma parte onde a gente vai analisar o MRUV do ponto de vista das equações, certo? E depois a gente vai mexer com gráficos. Prepara que lá vem chumbo grosso. Vamos lá. Bom, vamos primeiro definir o que é aceleração, galera. Aceleração é a taxa com a qual a velocidade está variando em relação ao tempo. Lembra que a gente falou que velocidade era a taxa com a qual a posição varia em relação ao tempo? Pois é, aceleração é a taxa com a qual a velocidade está variando em relação ao tempo. Bom, a aceleração média, no caso, então, vai ser a variação da velocidade, toda a variação de velocidade que se tiver, dividido pelo intervalo de tempo no qual houve essa variação de velocidade. E aí, a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Medidas vai ser a unidade de velocidade dividido por unidade de tempo, ou seja, metro por segundo dividido por segundo. E isso vai dar metro por segundo ao quadrado. Tá? Vamos lá fazer um exemplinho agora para a gente pegar e contextualizar isso aqui que a gente acabou de falar. Presta atenção. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora, quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Aciona os freios e para em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios em módulo foi igual a... Então, vamos lá entender essa parada. O trem tinha uma velocidade inicial de 72 km por hora. Né? A velocidade final, quando ele parar, é zero. Esse intervalo de tempo durante o início que ele viu o obstáculo até frear e parar foi de 4 segundos. Então, um intervalo de tempo de 4 segundos. E aí, ele pergunta a aceleração média. E olha as unidades de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Ou seja, eu não posso trabalhar em quilômetros por hora. Então, eu tenho que converter isso aqui, ó, de quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que faz a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo? A gente divide por 3,6. Né? Então, 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. E agora a gente pode pegar e obter aceleração média, usando a definição de aceleração média, que é a variação de velocidade dividido por variação de tempo. O intervalo de tempo ali foi 4 segundos. A variação de velocidade, lembra que é velocidade final menos a velocidade inicial, ou seja, 0 menos 20 vai dar menos 20. Menos 20 dividido por 4 dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui, ó, é o valor da aceleração média imposta ao trem pelos freios, né? Só que, olha o detalhe, não tem valor negativo, é só valor positivo. Por quê? Porque ele está pedindo aceleração média em módulo. Quando falo em módulo, gente, eu quero saber o valor absoluto, o valor bruto do negócio, sem me importar muito com o sinal, certo? Então, a aceleração média nesse caso foi 5 metros por segundo ao quadrado. Fica de dever de casa essa outra questão aqui, ó, que trata do mesmo assunto, né? Mas repara que, de novo, a gente tem um problema com a velocidade aqui, tem que passar para metros por segundo, e nesse caso está te dando as variações de velocidade e aceleração, eu vou te pedir o tempo, certo? Gasto para imprimir essa variação de velocidade. Bom, você pode se perguntar, Diego, por que deu aceleração negativa? O motivo é o seguinte, galera, olha, quando você tem o seu eixo ali de crescimento da rodovia, né, seu referencial ali, para onde o marco vai crescendo, quando você está indo no sentido do crescimento lá do seu referencial, no sentido de crescimento da rodovia, a velocidade é positiva. Quando você está voltando, a velocidade é negativa. O mesmo acontece para a aceleração. A aceleração positiva é a aceleração no sentido de crescimento lá da rodovia. E a aceleração negativa é a aceleração no sentido de decrescimento da rodovia. Naquele exemplo, o trem tinha uma velocidade positiva, então ele estava no sentido de crescimento da rodovia. E como ele estava freando, a aceleração era negativa ali, ó.
ela é contrária à velocidade. Então, quando a aceleração ela é contrária à velocidade, a velocidade vai diminuindo ali em módulo, né? Vamos entender isso aqui. Aí a gente vai dar nomes para esse tipo de movimento. Olha aqui. Presta bem atenção, aqui eu tenho exemplinhos. Olha, o eixo de crescimento de uma rodovia, um carro indo, outro carro voltando. De novo, um carro indo, outro carro voltando. Quando o carro está indo no sentido de crescimento da rodovia, que é esse primeiro caso aqui, olha, velocidade V1 desse carrinho aqui, a gente tem um movimento que ele é progressivo. A gente viu na aula passada quando a gente viu sobre o MRU. Quando o carro está voltando, a velocidade dele é negativa e a gente tem um movimento retrógrado, né? E aqui, ó, quando a gente tem aceleração no mesmo sentido da velocidade, isso aqui vai imprimir um aumento do módulo da velocidade do carro, ou seja, ele vai estar no movimento acelerado. Quando a aceleração está no mesmo sentido, né, voltando aqui, a velocidade está no sentido contrário de crescimento da rodovia e aceleração também. Velocidade negativa, aceleração negativa. Os dois têm o mesmo sinal, né? Os dois estão na mesma direção e sentido, o movimento também vai ser acelerado. Então, movimento progressivo acelerado, movimento retrógrado acelerado. Ambos aqui estão aumentando sua velocidade em módulo, né? Muito bem, agora vamos ver o caso contrário. Olha aqui, movimento progressivo também, porque está indo no sentido de crescimento da rodovia, e movimento retrógrado, porque está indo no sentido de decrescimento da rodovia. Beleza. Agora, repara, aqui ó, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Ambos são contrários. Olha lá, se for um em relação ao outro é contrário. Velocidade positiva, aceleração negativa. Velocidade aponta para um lado, aceleração para o outro. Então, nesse caso aqui, o motorista aqui ele vai estar no movimento onde a velocidade vai diminuindo, ou seja, um movimento que a gente chama de retrógrado. E aqui, ó, novamente, olha, velocidade negativa, aceleração positiva. Elas são contrárias uma à outra. Então, novamente, esse aqui é um retrógrado, não, gente, desculpa, retardado. E que também vai ser um movimento retardado, onde a velocidade diminui em módulo, certo? Então, aceleração e velocidade na mesma direção e sentido, movimento acelerado. A velocidade aumenta em módulo. Aceleração em um sentido e velocidade no outro, quando eles são contrários, um é positivo, o outro é negativo, o movimento vai ser retardado. A velocidade diminui em módulo, tá? Muito bem. Pessoal, mas quando a gente tem um caso especial em que a aceleração é constante, ou seja, a aceleração não varia seu valor, ela permanece sempre com o mesmo valor. Quando a aceleração é constante, a aceleração média é a própria aceleração instantânea. A aceleração em qualquer instante de tempo é a mesma que a média, né? E aí a gente tem como consequência que a velocidade do móvel ela vai variar de forma linear, ou seja, uniformemente. Similar a esse exemplo aqui, olha. A gente tem um veículo em que a cada instante de tempo ali, ó, ser contado de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, 4, a velocidade vai variando na mesma proporção, na mesma quantidade. Olha lá, está variando de 2 em 2. Ela está variando de forma linear. 0, 2, 4, 6, 8, 10, né? E aí a gente tem que quando isso acontece é porque a aceleração ela é constante. Aí a gente chama esse movimento de movimento retilíneo uniformemente variado, o chamado MRUV. Então, principal característica do MRUV, aceleração constante. Isso implica na velocidade variar de forma linear, a velocidade varia uniformemente, beleza? A velocidade varia uniformemente. E aí a gente tem equações para esse tipo de movimento. Eu não vou ficar deduzindo as equações aqui, se vocês quiserem eu posso fazer outro vídeo depois com a dedução de cada equação passo a passo. Nesse vídeo especificamente eu estou mais interessado em aplicá-las, em mostrar para vocês a aplicação dessas equações, tá? Olha, a gente vai ter a equação horária da velocidade no MRUV. A equação horária da velocidade no MRUV é muito parecida com a equação da posição no MRU, né? Só que agora ela vai ligar, em vez de posição com tempo, ela vai ligar a velocidade com tempo. Ela fala o seguinte, que a velocidade final de um corpo é igual à velocidade inicial desse corpo mais a aceleração dele vezes o tempo. Lembra que a aceleração aqui vai ser constante e a velocidade inicial também é um valor constante. As únicas variáveis são
a velocidade final e o tempo. Essa equação ela liga tanto a velocidade com o tempo. Em tal instante de tempo a velocidade vai ser tanto, ou quanto que vai ser a velocidade vai ser tanto em qual instante de tempo. Essas vão ser as questões que essa equação resolve para a gente. Tem também a equação da posição nesse tipo de movimento, que é a equação horária da posição no MRUV. Olha, a equação da posição ela vai ligar a posição em algum instante de tempo, certo? Então, para qualquer instante de tempo, você vai saber a posição e vice-versa. Por exemplo, está em tal posição, em qual instante de tempo que isso acontece, né? Ela liga posição e tempo. Então, quando o problema fala sobre posição, qual foi a posição e tal, você deve vir para essa equação. Qual foi o deslocamento? Essa equação. Quando estiver falando de velocidade, vem para essa. E muitas vezes também você vai usar as duas. Eu coloco uma para obter um valor para jogar na outra. Essa equação aqui fala o seguinte, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o instante de tempo mais a aceleração vezes o instante de tempo ao quadrado dividido por 2. Repara que essa aqui é uma equação quadrática. Ela tem termos do tipo t quadrado, né? Muito bem, essa aqui é a equação horária da posição no MRUV. E tem também uma equação que ela é excelente para casos onde não se fala do tempo. Galera, problemas onde falar assim, pedir para relacionar velocidade, aceleração e deslocamento, mas não falar hora nenhuma no problema sobre tempo, não pediu tempo no problema, não falou sobre tempo no problema, falou só sobre deslocamento, aceleração e variações de velocidade. Para esses problemas, essa equação aqui ela é excelente, ó, chama equação de Torricelli. Como que obtém ela? Você isola o tempo nessa equação, substitui esse tempo aqui, né? E aí você vai ter uma equação, você faz algumas continhas, né? Mexe com um pouquinho de álgebra, e aí você vai pegar e chegar nessa equação aqui, ó, que ela é uma equação que não mexe com o tempo, tá? Ela fala assim, a velocidade final ao quadrado de um móvel é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento desse móvel, beleza? Vamos ali pegar e aplicar em alguns exercícios essas equações. Olha aqui.